Olá, pessoal. Esperamos estar encontrando todos muito bem, principalmente com saúde, porque isso é muito importante, sem dúvida. E para nós é um dia muito importante, 4 de maio de 2026, porque nós estamos lançando oficialmente a PK Consultoria e Serviços de Efenai, depois de alguns meses de trabalho árduo e preparação para chegar nesse momento. Eu, Wagner Kimmich, junto com meu sócio Fernando Pimentel, que no final das contas acabou se tornando um amigo, um professor, um mentor, uma das pessoas que mais conhece de Efenai no mercado brasileiro, que tem apoiado muito e suportado muito na construção da PK, nesse momento bastante importante para todos nós. E já que eu estou falando de você, deixa eu aproveitar e perguntar, Pimentel, por que você é tão apaixonado por FNAI? Fala, Kimit, fala pessoal que está assistindo a gente. Primeiro agradecer, né, ao público que está assistindo, o pessoal que está acessando esse conteúdo aí. É uma honra, um privilégio aí ter a atenção de vocês. Kimit, falar que eu sou apaixonado por FNAI é até mais do mesmo, né? Por que que eu sou apaixonado? Então, no meados dos anos 2000, quando eu era bancário ainda, né, era gestor de cliente alta renda, eu tive contato com esse novo nicho, com essa nova profissão que estava nascendo no Brasil. Nos Estados Unidos já era uma realidade, mas estava começando a vir para o Brasil. Então eu fui impactado com isso daí, comecei a entender, né? Tive a oportunidade de acessar. E quando eu vi que isso alinhava a minha paixão por carros, minha paixão pelo mercado financeiro e minha paixão maior, que era o cliente, atendimento ao cliente, né, para gerar fidelização, para mim fez todo sentido. Então, é um privilégio você participar de uma profissão quando ela está nascendo, né? É uma jornada incrível isso daí. Então, quando eu vi isso, eu vi uma oportunidade, falei, é nisso que eu vou entrar, isso que eu vou mergulhar de cabeça. E aí já se passaram um tempinho, um pouco mais de 20 anos, que eu não vou falar muito, que senão vai denunciar a minha idade. Mas agradecer muito a você, Kimiti, que é um baita de um andragogo, um baita de um profissional, um polido e libado, um grande gestor de grandes projetos com grandes resultados. Teve uma formação muito parecida com a minha, passamos lá na Fundação Bradesco, já trabalhou com seguros, né, Kimiti? Já atendeu cliente na mesa, já ajudou a vender carro. Eu queria entender de você também, Kimiti, como que você entendeu o FNAI, como que despertou esse interesse, essa paixão também pela FNAI. Quando eu entrei naquela sala de reunião lá, você me achou que era mais maluco? Ou comecei a falar de FNAI e começou a fazer sentido? Me conta aí como que foi essa, esse mix aí na sua cabeça. Na realidade, eu pensei as duas coisas. A princípio, eu falei: eita, esse cara é meio malucão, acelerado e tudo mais. Mas, conforme você foi explicando o que você conhecia, a sua experiência, a sua visão desse negócio chamado FNAI, isso despertou muito a minha atenção. E usando a sua fala, é a fidelização. A gente já visitou várias concessionárias, muitas redes, e a gente percebe que ainda existem vendedores que eles são tiradores de pedido. Não que isso não vá acontecer, e precisa acontecer muitas vezes, porque o cliente hoje ele está muito mais preparado, ele já chega na concessionária conhecendo tecnicamente o veículo, já conversou com o banco dele se ele quer financiar, já conhece as taxas, já conseguiu aprovação prévia. Então, o trabalho do vendedor muitas vezes fica reduzido a atender o cliente naquele momento. E ele acaba atendendo sem dúvida nenhuma. Mas a diferença entre o vendedor e o consultor é que o consultor, principalmente se ele conhece de F&I, ele vai entender o momento que esse cliente está passando e vai buscar as melhores soluções, os melhores serviços agregados para este cliente e fazer a oferta da forma correta, para atender necessidades que o cliente sequer tenha falado. E esse é o grande diferencial e é o fidelizador do cliente. É esse atendimento diferenciado, que nem você já falou, que acaba fidelizando o cliente àquele vendedor, consultor e àquela concessionária. Foi isso que abriu a mente para pensar: esse é o nicho, é por aí que a gente tem que ir. Que bom, é exatamente isso. Quando a gente fala, né, de personalizar a venda, de customizar a venda com produtos de F&I, eu não sei se você vai concordar comigo agora nesse sentimento, mas eu acredito que gera valor, né? Gera valor para todo mundo. Então,
Quando você atende e supre as necessidades do cliente com sugestões de produtos, não empurrar produtos, dar sugestões, né, para atender o cliente, você concorda comigo que isso valoriza o seu profissional, valoriza o seu atendimento, valoriza é, todo o processo, tudo que está em torno disso, Kimit? Certo? Certamente, é verdade. Valoriza a percepção do cliente, porque ele se sente plenamente atendido. A venda sai com mais rentabilidade, então valoriza para a concessionária e valoriza para o vendedor, consultor, porque no final das contas, no final do mês, ele vai receber mais do que ele receberia com a venda simples. E pensando nisso, em esse atendimento diferenciado e nessa valorização, fidelização, você acha que o mercado brasileiro ele já está maduro o suficiente ou ele ainda está meio adormecido? O que você acha, Pimentel? Então, Kimit, respondendo essa pergunta, se o mercado está maduro, se estamos adormecidos ainda, antes de responder isso, eu queria primeiro explicar o conceito, porque com certeza eu acredito que estamos adormecidos, estamos um pouquinho atrás ainda, tá? Mas eu queria primeiro explicar o conceito de F&I, acho que faz todo sentido fazer uma breve explicação. E eu vou fazer algumas parábolas aqui, tá? Não se assusta, mas algumas parábolas de um outro mundo só para fazer um comparativo. Mas o F&I, né, o Financing de Insurance em inglês, se você colocar numa inteligência artificial para traduzir, vai ser diferente do que o mercado traduz geralmente. Geralmente se pergunta para as pessoas que estão envolvidas nesse setor, eles traduzem como financiamentos e seguros. E se você buscar na inteligência artificial, ela vai buscar o conceito, ela vai te falar sobre finanças e seguros. E existe uma diferença, né, nisso daí. Por quê? O F&I, ele busca entregar produtos financeiramente viáveis e que façam sentido para o atendimento daquele cliente, para personar aquela venda. E financiamento, ele só é mais um produto do F&I, dos outros produtos que o F&I tem, toda a visão 360 graus que ele tem dentro da concessionária, ao contrário do que o mercado entende hoje, né, como financiamento. Financiamento, ele é um fomentador de crédito para justamente a gente conseguir colocar, né, ofertar os produtos da melhor maneira possível dentro da resiliência do cliente. Então, conceitualmente, a tradução de F&Is é finanças e seguros para produtos financeiramente viáveis ao cliente como sugestão, tá? Então, esse é o primeiro grande quebra de paradigma aqui que eu quero explicar. E a segunda, já fazendo uma parábola, a segunda explicação que eu tenho sobre o conceito de F&I, né, escopo norte-americano e europeu imagina que o F&I é o one-stop shop. O que é esse conceito de one-stop shop? Uma única parada, a pessoa conseguir resolver tudo. E para dar esse exemplo de one-stop shop, eu vou voltar lá na década de 80 e 90. Um amigo meu me contou, que eu não era nascido naquela época ainda, tá? Mas um amigo meu me contou que antigamente como que você fazia para abastecer o carro, né? Você ia num posto de gasolina, tinha uma bomba de combustível, um frentista e acabou. Você abastecia o carro, ele podia. Alguns postos tinham uma palheta para oferecer, um limpador de vidro, que o mais avançado, mais, né, fora, o mais atemporal, mais fora do tempo, tinha uma troca de óleo ali para ofertar. Hoje, né, hoje atualmente, como que estão os postos de gasolina? Hoje você vai num posto de gasolina, ele tem lá não só o frentista, não só a bomba, mas tem uma conveniência, uma rede de conveniência, tem uma farmácia, tem um centro automotivo, às vezes completo. Então, tem outras grandes facilidades dentro daquele posto de gasolina. Aí vamos nos colocar no lugar do cliente hoje em dia, né? Hoje em dia, se você estiver uma cidade pequena, ou até cidade grande, você está passando numa avenida, você vê um posto de gasolina com uma bomba e um frentista e mais nada, e um pouquinho mais à frente você vê um posto de gasolina que tem um grande centro de facilidade, centro de conveniências, onde você consegue ter alguns atendimentos diferenciados ou suprir algumas necessidades emergenciais ali naquele momento. Qual que te gera mais valor? Qual que te gera mais credibilidade, inclusive do produto combustível? Né? Qual que você vai acreditar que tem o melhor combustível? Qual que a sua cabeça vai pensar? Pô,
Ali é certeza que eu tenho combustível, olha o tamanho da estrutura, olha a estrutura aqui. Então, esse setor, né, esse setor dos postos de gasolina enxergou isso, o One Stop Shop, e aplicou. E houve uma mudança cultural, porque o próprio cliente hoje se serve dessa mudança cultural. Então, esse é o conceito do F&I. Lá nos Estados Unidos, na Europa, o cliente já chega procurando, ele estranha se ele for comprar um carro e não for atendido por um F&I, ou não passar pelo setor de F&I. Isso vai gerar estranheza nele, isso ele vai parar. Então, é essa proposta de mudança que a PK está trazendo. Outro grande exemplo que eu vou dar aqui é de uma rede de lanchonetes aí, que eu não vou falar o nome, tá? Mas a tradução é metrô, só para deixar claro. Mas qual que é o nicho que eles identificaram, né? O fast food não estava sendo tão fast, né? Havia muitas reclamações que as lojas não eram tão rápidas. Eles não conseguiam customizar o sanduíche, o alimento, com os ingredientes, né? E o preço eles não conseguiam fazer, ter opções de preços ou de combos ali. Então, essa grande rede metrô de lanchonete, de sanduíches, que ela fez? Você vai lá, você escolhe desde o seu pão, você põe todos os seus ingredientes, você escolhe o que você quer. Lá no caixa, se você quiser um refrigerante, uma sobremesa, você monta o seu combo e você paga o preço que você fez. Que acontece? Com isso, ele reduziu a pessoa que faz o próprio atendimento, que ela vai montando o sanduíche junto com o atendente, então o tempo é o dela. A customização, ela consegue customizar da maneira que ela quer, e o preço. Depende do que ela vai customizar, vai sair um preço. Se ela quer fazer um combo mais completo, um combo menos completo. Então ela acaba com esse nicho, essas reclamações, ela pega essas reclamações e transforma numa grande oportunidade de atendimento e de fidelização do cliente. Então, esse é o conceito do One Stop Shop, né? É respeitar aquele tempo do cliente. Então, como que eu posso aproveitar ao máximo esse contato que eu estou tendo com o cliente, entre aspas, esse lead quente aqui que está na minha mão aqui, como que eu faço para aproveitar isso da melhor maneira? E é através das customização das vendas, do entendimento e entender o cliente para poder atendê-lo, né? Então, acho que basicamente o conceito da FNAS, se eu expliquei aí, se ficou claro, basicamente é isso. E agora eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo. Eu sei que você fez uma inteligência de mercado, você fez uns números aí que realmente eu, quando vi, fiquei um pouco assustado, não, assustado pro lado bom, né? Mas me surpreendeu. Eu queria que você pudesse apresentar isso pra gente, que me te falar um pouquinho desses números que você fez aí com carinho. Eu fui buscar informações na NADA 2026, lá nos Estados Unidos. Nós pegamos alguns dados da FenaBrave e alguns dados dos Centros de Informação Automotivo Americanos, cruzamos todos os dados e você vai ficar estarrecido com os números. Deixa eu subir aqui uma arte que a gente fez só para comparar e entender o que está acontecendo. Olha que nos Estados Unidos, por um carro vendido, financiado ou à vista, não importa, você tem de 5 a 6 produtos agregados. Enquanto aqui no Brasil, você tem meio produto agregado por carro vendido, isso a título de ticket médio. Se você olhar a garantia estendida nos Estados Unidos, 70% de todos os veículos saem com garantia estendida. E aqui no Brasil, 15%. E olha o dado mais interessante. Nos Estados Unidos, os produtos agregados do F&I geram US$ 2.000 adicionais na venda do veículo. E aqui no Brasil, R$ 450. Então, estamos adormecidos e atrasados? Certamente nós estamos adormecidos, certamente nós estamos muito atrasados. E na visão da PK, por isso que a gente está falando de fidelização, de melhoria de atendimento, nós estamos falando de transformação cultural, existe muito espaço para a gente poder crescer, pelo menos 20 vezes, ou até 20 vezes o que a gente faz hoje. E a visão da PK é muito clara. 2026 e 2027, nós não teremos um aumento de volume tão grande quanto a gente espera. A própria FenaBrave está fazendo projeções bastante modestas. Não que a gente não vai vender o volume que a gente vendeu
em 2025, mas a gente não vai ter um crescimento fantástico e tudo mais. E o que vai fazer o complemento do resultado, da rentabilidade, da lucratividade da concessionária são exatamente os produtos agregados que a gente pode vender junto com o carro. Então, percebam que existe oportunidade, que existem maneiras da gente poder crescer, mas para isso a gente vai precisar falar de capacitação, que nem você falou, de visão 360 do cliente, da preparação desse profissional de F&I para entender o momento deste cliente e fazer a oferta e a melhor solução possível para que o cliente possa optar por esta compra, optar por por esse novo modelo de negócio, né? Porque o F&I, na realidade, ele é um modelo de negócio, mais um modelo de negócio que abraça, que agrega todos os valores dentro da concessionária. E usando o seu, como é que chama? One-stop shop, você One está Stop Shop. agregando. Obrigado. Você está agregando num só atendimento tudo aquilo que você pode ofertar para este cliente. Então, existe muito espaço, sim. E já que a gente está falando de que existe muito espaço e estamos adormecidos, eu queria ver qual é a sua visão de onde nós estamos e no ponto de vista seu e da PK, aonde a gente pode chegar no futuro próximo. Bom, Kenneth, para te responder isso aí, onde nós estamos, a gente já sabe, né? Estamos um pouquinho atrasados em relação à maturidade, né? A essa transformação cultural aí. E qual que é o real potencial, né? Como chegar? Eu acredito o seguinte, Kenneth, na minha visão, na visão da PK também, o principal que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo na inteligência, né, de mercado. É olhar, fazer um benchmark global, olhar o mercado lá fora, como que o mercado está se comportando, quais são os números do mercado. Isso faz total sentido para poder é, traçar uma estratégia e ver o real potencial, né, e traçar alguns planos de ações, falando mais do lado estratégico. Existe uma grande lacuna no Brasil. Eu vou apresentar aqui uma arte, tá, Kimit? Só para você dar uma olhadinha. Mas olha só, existe uma grande lacuna potencial aí do, do FNAI, que é a falta de inteligência de dados, tá? Então, assim, hoje a gente tem os dados, né? Mas não tem uma inteligência de mercado com a visão do FNAI. Então, é isso que a PK está se propondo a trazer. É pegar todos esses dados, reunir esses dados que nós temos, né? E trazer uma visão, com base nesses dados, trazer uma visão pela ótica do FNAI. Isso já ajuda muito na estratégia. E um outro pilar ali que eu coloquei ali, né? Qual que é o grande potencial inexplorado, né? Hoje o mercado brasileiro ainda se concentra muito em volume, né? Você vê muita gente preocupada com o número de emplacamentos. E o mercado brasileiro já é gigante. Eu acredito que ele não precisa vender mais carros. Assim, é o que você falou anteriormente com a Fenabrave, né? Ela já fala que não vai ter uma grande expansão no mercado. E é normal isso. O que vai ter é grandes novos players, né? Os chineses chegando, vem para estimular isso. E então, cada vez faz mais sentido ter-se uma inteligência de mercado com visão da FNAI para poder buscar a maturação e buscar essas margens que estão, é, como que eu posso dizer, elas estão lá, elas não estão sendo exploradas todo o potencial que elas têm. Então, eu acredito que, resumindo aí, para onde nós vamos, fazendo benchmark global, você olhando o real potencial inexplorado e entendendo essa lacuna brasileira, né? Essa lacuna que é, existe por falta dessa visão, ou a transformação que nós podemos fazer nesse mercado. Nem tudo é volume, né, Kimid? Acho que chega um momento que a gente tem que parar e olhar e mostrar qual que é o grande fator potencial que está adormecido dentro do cenário brasileiro em relação ao volume de carros. E queria entender com você, né, se você concorda com isso, se você acha que o volume de carros é mais importante que margem. Eu queria ouvir de você, Kimit, o que você acha desse potencial aí?
É um pouco difícil da gente falar só sobre volume, né? Como a gente já falou anteriormente, em outros momentos, a gente sabe que as vendas de 2026 não serão tão maiores quanto as vendas de 2025, e ainda mais com a entrada dos novos players, né? Se a gente vai ter mais ou menos o mesmo volume de vendas e com mais gente, a gente vai ter menos. Né? A nossa fatia do bolo vai ser um pouco menor do que a fatia que nós temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no investimento que os titulares fizeram na construção das concessionárias. Né? As concessionárias brasileiras são grandes, bonitas, limpas, arrumadas, com showroom maravilhoso e tudo mais, e tudo isso custou muito dinheiro, e durante muitos anos nós trabalhamos em cima de volume. Volume, 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 com a indústria brasileira crescendo e produzindo cada vez mais, batendo recordes e recordes de produtividade todos os anos. Então, desmistificar volume é um pouco mais complicado. Mas a gente tem que pensar que, se só focarmos em volume, isso pode ser efetivamente um tiro no pé. Por quê? Preço por preço, tem muita gente para a gente competir. E se cada vez que o cliente entrar dentro da concessionária pedir desconto, desconto e desconto, o que vai acontecer com a nossa margem? Então, talvez a gente já não tenha o mesmo volume de vendas. E se esse novo volume de vendas você vender com menos margem do que você vendeu o ano passado, o que vai acabar acontecendo com o seu fluxo de caixa? O que vai acabar acontecendo com o seu resultado? O que vai acabar acontecendo com o seu giro de veículos? Então, a gente sabe que é difícil essa mudança cultural, mas precisamos pensar seriamente em, ao invés de focar só no volume, no preço, né? Você fala sabiamente, né? Preço por preço, o cliente entra, preço por preço, o cliente sai e vai procurar a concorrência por causa de um IPVA, por causa de um licenciamento, por causa de um tanque cheio, ele acaba indo no seu concorrente e você acaba perdendo aquela venda. Então, valorizar o produto, que nem você falou, muito bem falado, valorizar o atendimento para que o cliente perceba esse diferencial e agregar os produtos de F&I para fazer a recomposição da margem é fundamental. Não que de vez em quando você não tenha que fazer. Chegando no final do mês, e talvez você tenha que fechar a meta, e você precise dar um desconto, né, pagar o licenciamento para o cliente, não tem problema, você faz. Mas vende uma garantia estendida, vende uma revisão programada para compensar esse dinheiro que você tirou do seu caixa para pagar o licenciamento para o cliente. Pode ser feito? Pode, mas tem que ser feito com muita sabedoria. E foi isso que a gente percebeu. Se tivermos a inteligência adequada de mercado, você vai saber até onde você pode esticar a corda. Mas certamente, o Pimentel, precisamos pensar mais na margem e na rentabilidade do produto do que só no volume de vendas. Porque não adianta você vender muito com uma margem muito baixa, que você mal e porcamente vai conseguir pagar toda essa estrutura que você construiu, né? Todo o patrimônio que você já construiu. O que você acha Exatamente. disso, Pimentel? Não, concordo com você. A venda ela tem que ser saudável, né, Kimich? É preço por preço, né? O cliente vai embora, não tem sentido. E você querer concorrer, pegar seu estoque, seu capital de giro e colocar uma margem menor para concorrer com um custo mais barato de um fabril que está chegando, não faz sentido algum, por exemplo. Então você tem que. Eu sempre brinco, né? Eu acho que quem tem que mais olhar os emplacamentos hoje em dia são as indústrias, não o concessionário. O concessionário agora tem que olhar a margem. Quem tem que estar preocupado em colocar um custo, acertar o custo para fazer a concorrência com os players novos é o industrial. Eles têm que produzir com custo para ter concorrência e retomar, né, a margem do mercado, o share no mercado aí que eles têm. E você falou uma coisa muito sábia em relação a, a briga por preço, né? Descontos e tal. Eu nunca vi, né? Se você precisar fazer uma cirurgia aqui, Mitch, você tem o seu médico de confiança lá. Você vai precisar fazer uma cirurgia.
e o médico da esquina lá te dá um desconto de R$ 200, você vai fazer com ele? Então assim, é a percepção do valor, né? Você não vai trocar de médico por causa que o cara vai fazer R$ 200 para fazer uma cirurgia, fazer R$ 200 a menos. Então, é essa busca, essa cultura que nós precisamos, é fortalecer uma venda saudável através da mudança cultural com a visão do F&I. Para isso, vou voltar lá, né? Precisamos da inteligência, precisamos toda a estratégia, mas mais do que isso, entender o real escopo do profissional do F&I e entender o conceito do F&I. E para isso, a gente tem algumas coisas que a gente consegue ajudar, algumas ferramentas aí. Então, mais uma vez eu repito, quem por preço vem, por preço vai embora. Não adianta o concessionário querer corrigir ou tentar margear alguma coisa para corrigir uma concorrência de custo que é uma preocupação que tem que ser da base fabril, não da base comercial do produto. Legal, Pimentel. Bem colocado, você fez um resumo bem interessante. E agora eu queria uma outra visão, né? A gente já falou de vários temas aqui e tudo mais, mas a gente ainda não falou exatamente. E a PK? Ela vai fazer o que com tudo isso, né? O que que a PK quer, né? A gente está falando de muita coisa. Então, o que que a PK tem para oferecer para esse mercadão de F&I? Então, Climente, para responder essa sua pergunta aí, eu vou projetar aqui um slide, aqui uma arte que nós fizemos para te mostrar como que a PK consegue ajudar aí a desenvolver essa nova cultura. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a PK não tem a soberba, não quer ensinar ninguém a nada, a inventar a roda, e também não temos nenhuma varinha de condão aí, não somos aspirantes a Harry Potter para poder fazer mágica, né? Nós temos aí bastante experiência, bastante ferramenta, bastante técnica e bastante entendimento do mercado de F&I para compor margens aí e a gente fugir aí dessa armadilha aí do volume, né? Então, o que que a PK ela oferece aí? A PK ela entra oferecendo um suporte operacional. A intenção é atuar diretamente na ponta, auxiliando os gestores, o corpo diretivo, a liderança, para buscar isso, para buscar essas margens, buscar essa venda saudável, buscar entendimento, algumas outras ferramentas que nós temos. É, queremos também retirar essa carga, esse fluxo, né, operacional do gerente ali, da liderança e até mesmo, quiçá, dos vendedores, né, e buscar a performance real, né, o foco total, mostrar o foco total em resultados, né, venda a venda, a gente buscar os resultados. Então, tratar de uma forma individualizada lá na ponta, para buscar essas margens. Então, basicamente, a gente sabe como que é o dia a dia das concessionárias, a gente tem noção disso. Eu não vou falar nem dos titulares, que é surreal a carga deles, mas entrando no corpo diretivo, gestão, vendedores, cada dia eles estão mais exacerbados de fluxos e processos, né? Você pega um diretor, um gerente de vendas, ele está lá preocupado com o estoque, os carros que estão em trânsito, nota no NPS, reuniões com a montadora, olhar se o showroom tá limpo, as promoções, os tratamentos de leads, reportar o fluxo de vendas, reportar as vendas, reportar. Então, assim, é muita carga que ele já tem. Que, Mitch, se a gente chegar lá e falar que a gente tem um fluxo novo para um gerente, o que você acha que a gente vai ouvir? Botar a gente para correr. Exatamente. Então, o intuito da PK não é chegar e querer ensinar ou mostrar. Não, não, não. Ao contrário disso, nós queremos ser um braço estratégico operacional para a concessionária. Nós queremos atuar, navegar desde o nível estratégico, com a nossa inteligência de mercado, mostrando as visões, mostrando o mercado, fazendo tudo que a gente já falou, de benchmark, vendo as lacunas, indo para o tático, operando junto lá em diretoria e gestão, montando planos de ações, analisando KPIs, vendo o real potencial, entendendo o estoque, entendendo o cliente, entendendo aquela carteira daquela concessionária específica. Somos F&I, nós também personalizamos isso. E o principal, o acompanhamento na ponta. É acompanhar o vendedor, capacitar o vendedor na ponta, explicar as técnicas, explicar os conceitos, mostrar as oportunidades, mostrar os produtos que tem hoje em dia no mercado e
acompanhar isso, ver a tradução disso nas margens. Então, acompanhar a venda, não é que nós vamos participar, não temos, como eu volto a falar, não somos nenhum bruxo, não temos uma varena, não dá para acompanhar, mas conseguimos capacitar as pessoas. E você fala uma coisa que é brilhante, uma coisa é uma pessoa focada no F&A na loja oferecendo produto, outra coisa são 10, 15, 20 pessoas oferecendo. A chance, a probabilidade de você rentabilizar é exponencialmente maior. Então, basicamente, a PK ela quer atuar como um braço estratégico na concessionária em busca da transformação cultural e o resultado e a consequência disso é o aumento de performance e aumento de margem. Basicamente é isso, que eu acredito que a PK consiga entregar no dia a dia das concessionárias. Você concorda com isso? Acha que essa visão ela é factível, meu nobre amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Você foi muito preciso ao dizer que hoje, dentro da concessionária, a pressão, principalmente que os gerentes de vendas têm recebido, ela é muito grande. E não dá tempo mesmo dele fazer tudo, dele olhar tudo e de dar todas as capacitações, de sentar com todos os vendedores 24 horas por dia, porque nem tem as 24, né? Mas todo o tempo com os vendedores. Então, a PK vem exatamente para isso, para poder suportar, para poder ajudar, para poder conectar a estratégia do titular da diretoria com o operacional lá na mesa, né? E com isso a gente ter uma informação muito mais fluida, né? Uma estratégia muito mais fluida. É muito legal isso, o Pimentel. E sem dúvida nenhuma, se você me permite, eu gostaria de apresentar algumas das nossas ferramentas, né? Que a gente já falou que sabe fazer, mas a gente não disse como, né? E aí eu Exato. queria mostrar aí um pouco das nossas ferramentas, se você me permite fazer isso. Não só permito, porque eu tô louco para ver aí o hub de inteligência aí que com você com certeza foi o grande fomentador disso aí. Eu quero que você mostre isso aí para o pessoal que está assistindo a gente, porque isso aí me chamou muita atenção. Bacana, então vamos lá. Então, Pimentel, como eu mesmo acabei de falar, né, de fato a PK ela está montando um hub de inteligência de mercado para poder ajudar a concessionária a montar melhor os seus planos, as suas metas, os seus KPIs e tudo mais, né? Tá aqui uma arte que a gente fez também. A gente começa com a informação centralizada, né? Isso é muito importante, porque quando você pergunta lá para o vendedor quantos veículos a concessionária quer vender este mês, nem sempre ele sabe. Tá bom, quantos SUVs, quantos veículos de entrada, quanto de acessório, qual é o objetivo da venda de garantia estendida, quando tem, da revisão programada, de seguros, de consórcios. Muitas vezes essa informação ela é centralizada demais, está na cabeça do titular, na cabeça do diretor, às vezes na cabeça do gestor, do gerente de vendas, e não chega em todos os lugares. Como você mesmo explicou, do estratégico, tático, operacional, então esse hub de inteligência ele vai fazer com que a informação, que ela é muito importante, ela navegue por todos os diferentes níveis dentro da concessionária para poder ter o melhor resultado possível, para que o vendedor consultor saiba o que oferecer para qual tipo de cliente. E para isso, nós temos a nossa IA preditiva, que ela nos ajuda com esta análise de mercado para entender qual o nosso potencial que você acabou de falar. Então, ela é preditiva mesmo, né? Para quem que eu vou oferecer, quando que eu vou oferecer, eu já sei que eu bati a meta de revisão programada, eu vou parar de oferecer? Não, eu não vou parar de oferecer, mas eu preciso agora pôr mais esforço em garantia estendida, ou em seguro, ou em outro produto que eu queira também promover. Então, a nossa inteligência artificial preditiva, ela vai ajudar na condução destes planos, na condução de atingir todos os objetivos que a concessionária precisa. E nós também precisamos, e já falamos, mas queremos reforçar o fim da venda isolada.
Vender produto isolado não dá o retorno, a rentabilidade necessária, nem para a concessionária e nem para o vendedor consultor. Então, essa nossa inteligência de mercado, junto com os planos descentralizados e muito bem comentados com todo mundo, vai ajudar a acabar com a venda isolada e a gente vai dar para o vendedor, para o consultor, nós vamos dar munição suficiente para que ele saiba o que ele precisa oferecer para qual tipo de cliente. E desta forma ser muito mais assertivo. E como você falou, Pimentel, imagina um grupo que tem aí 16 concessionárias, 10 vendedores em cada concessionária, 160 vendedores transformados em consultores e fazendo essa oferta descentralizada, né, e oferecendo tudo aquilo que precisa realmente ser oferecido para os clientes, né? E aí a gente espera, né, Pimentel, que tudo isso funcione como uma engrenagem fidelizadora, né? Que esse processo inteiro que a gente está falando, ele realmente seja a engrenagem que vá conectar o cliente com a concessionária. O que você acha? Eu acho perfeito a sua colocação. Isso fala muito sobre a previsibilidade, né? A gente consegue elaborar um plano através desse hub de inteligência aí criado. A gente consegue fazer a previsibilidade dos KPIs e dos planos de ações. Acho que faz todo sentido. E para isso, eu fiz uma arte aqui, que eu vou apresentar aqui para o público aqui, para explicar um pouquinho mais o Lifetime Value e algumas outros dentes dessa engrenagem. Então, eu estou apresentando aí a arte para você, se você está visualizando aí. O que são as engrenagens que nós temos aí da pegar para oferecer, né? Eu costumo chamar essa engrenagem, que me dá a engrenagem da fidelização, que nem eu falei agora há pouco, né, da LTV, que é o Lifetime Value, que literalmente é o valor do tempo do cliente. Então, é aquilo que eu brinco, vou voltar para o posto de gasolina, né? Você tem 15 minutos do abastecimento do cliente, o que você vai aproveitar ao máximo esse tempo, né? Eu acho que, pô, meio que brincar, né? Brincar de Deus, né? Você tem 15 minutos das pessoas, imagina você ter esses 15 minutos, você ter acesso a 15 minutos da vida da pessoa, pô, o que eu vou fazer com isso? E traduzindo isso para o nosso mercado aqui de F&I, é uma coisa que a gente tem que olhar muito, né? Essa engrenagem, o lifetime value, como principal foco. E como que a gente faz isso? Vou, né, ser até um pouco redundante aí com o conceito do F&I, mas é justamente com a visão 360 graus do F&I, do conceito de F&I. Não estou falando só dos consultores, estou falando da visão macro, tá? Então, como que funciona? Você tem um cliente, imagina que o cliente vai ter uma visão 360 graus do seu atendimento. Ele vai entrar numa concessionária, ele vai saber que ele tem o veículo, tem a parte financeira, tem o seguro, tem os serviços, tudo numa única parada, que é o conceito do One Stop Shop, que é aquilo que a gente já falou lá no conceito do F&I. Então, a engrenagem ela é composta de alguns não, eu chamo são três pilares estratégicos, que são os ativos de longo prazo, que é transformar o comprador pontual em um ativo financeiro recorrente através de gestão de lifetime value. O que é essa gestão? É oferecer o produto certo para a pessoa certa. Né? Então, se você fazer a conexão daquele portfólio de produtos que você tem para as pessoas, e com isso a gente tem algumas outras ferramentas para poder fazer esse atendimento. O segundo grande pilar é o conceito que eu já falei do One-Stop Shopping, uma única parada, você resolver tudo que tem para resolver nessa parte da negociação, porque não existe nada mais maçante dentro do showroom do que o cliente ficar pulando de cadeira em cadeira para negociar, para fazer negociações picadas. Então, ele senta para negociar o carro, aí depois que negocia o carro, vai negociar acessórios, despachante, nananana, e se ele for pedindo desconto para cada um, chegar lá no final, você não tem mais nada, você não tem nem a venda, né? Porque vai chegar uma hora que você já está sufocado. Então, o conceito de One Stop Shop é exatamente isso, resolver tudo num só lugar, de preferência com uma só pessoa. E com tudo isso, a gente faz a blindagem das margens. Quanto mais você diversifica os produtos de F&I, quanto mais você oferece de produtos, quanto mais produtos você tem no seu menu, né, de apresentação ao cliente, você consegue blindar a sua margem. Então,
traduzindo tudo isso, é você entender o que você tem, para quem que você vai oferecer, fazer todo esse conhecimento, e o Hub de inteligência ajuda muito nisso, nesse conhecimento, para adequar o produto ao público certo, com o seu veículo certo, seu modelo certo, para juntar tudo isso e fazer a melhor oferta para o cliente. Lembrando, você explorar o lifetime value do cliente é justamente você colocar produtos que façam sentido, não empurrar produto. Eu insisto. Quem tem essa visão que um F&I é um empurrador de produtos, ele está com a visão errada culturalmente. Nos Estados Unidos, na Europa, veja, o cliente já tem essa mudança cultural, ele já procura um atendimento de F&I. Ele não vai lá procurando comprar um carro, ele já vai falando assim, não, eu vou procurar um F&I que lá ele vai me dar todas as soluções que eu preciso. E é essa transformação que a gente está propondo. Com base nessa engrenagem toda de fidelização que a gente está falando, eu sempre falo, o lucro real acontece quando o cliente não tem motivo para sair da loja. O lucro ele vai acontecer quando o cliente não tem motivo, não tem porquê, não faz sentido para ele sair da loja para procurar qualquer outro tipo de serviço. Ele resolve tudo ali naquele momento. Então, Kimichi, eu não sei se com certeza você concorda, mas você tem essa visão de como isso ecoa lá no nosso entendimento e como isso pode ecoar lá no dia a dia da concessionária, Kimichi? O Pimentel, eu acho que é muito mais que ecoar, sabe? Eu acho que tudo isso que a gente está falando, desde que devidamente e bem trabalhado, ele vai dar ressonância, né? Ele vai bater e vai reverberar por todos os cantos da concessionária, né? Eu acho que nós teremos a oportunidade de contagiar a concessionária com esse grande conceito de F&I que a gente está falando. Mas vamos falar sobre isso, sim, porque para que isso aconteça, tem coisas que a gente precisa fazer, né? Não é simplesmente que nem você falou, chacoalhar a varinha e sair acontecendo. Vamos falar assim, vamos falar na sequência e entender um pouco melhor sobre isso. O Pimentel, para que isso efetivamente ressoe na concessionária, e nós estamos convictos de que isso vai acontecer, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente precisa cercar algumas coisas, né? E você falou do cliente sentando de cadeira em cadeira, cadeira em cadeira, né? E a gente lembra daquela brincadeira da dança das cadeiras que se acaba puxando e alguém acaba caindo, né? Então, antes que o cliente caia numa das diferentes cadeiras, a gente tem que efetivamente preparar os nossos profissionais para que ele fique atendido, que ele seja atendido centralizado, que nem a gente já explicou e que nem você falou assim perfeitamente bem. Deixa eu também puxar aqui um slide, uma animação para a gente dar uma olhada, e tem três pilares que a gente precisa tomar muito cuidado. O primeiro é a capacitação. E a PK usa a andragogia como seu principal ferramenta de capacitação. Vamos lembrar que andragogia nada mais é do que ajudar o adulto a aprender. Pedagogia, você ensina a criança na escola, a cabeça está fresca, aí você decora 9 vezes 9, 9 vezes 9, 9 vezes 9. Na 10ª vez ela te responde 81. Adulto detesta ficar fazendo desse jeito, ficar decorando as coisas. Então, qual que é a ferramenta que a PK usa? A experiência que o próprio adulto tem. Então, usando a própria experiência, a própria vivência do dia a dia e compartilhando essa experiência, certamente ele vai conseguir gravar muito mais e vai conseguir entender muito mais. A gente sabe que treinamento é sempre muito importante, mas a eficiência do treinamento ela é muito pequena. Quando você entra numa sala ou assiste uma EAD ou assiste um vídeo que você acaba gravando no máximo 10%. Quando você aplica a andragogia, onde a troca de experiência é fundamental, isso sobe. Isso vai para 40%, 50%. E tem um estudo muito claro que diz que quando você ensina, você consegue absorver até 80% do conhecimento da informação. Então, você imagina a gente ajudando estas pessoas a ensinarem os próprios colegas.
a absorção vai ser muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com a capacitação. Capacitação é um pilar, é uma ferramenta extremamente importante para que a gente consiga atingir aí todos esses objetivos e ter essa ressonância. Uma segunda ferramenta é a comunicação interna. A gente já falou isso ao longo de toda a nossa conversa, toda a nossa apresentação. A comunicação ela tem que ser fluida em todos os sentidos. Imagina um vendedor que tenha uma dúvida, um consultor que tenha uma dúvida e que tenha medo de perguntar para o seu gestor ou perguntar para o seu colega o esclarecimento de uma dúvida. A possibilidade dele falar uma besteira para o cliente e se complicar a venda e a concessionária lá na frente é muito grande, porque ele não teve coragem, porque a comunicação não é fluida e ele não teve coragem de perguntar e tirar a dúvida que ele tinha. Então, comunicação interna neste momento é muito importante para que a gente também tenha essa ressonância, para que a gente tenha esse eco dentro da concessionária. E, finalmente, o acompanhamento perene. A APK, ela não dá uma capacitação, vira as costas e vai embora. Não, o processo da APK ela é muito mais do que isso, que é acompanhar os vendedores que estão se transformando em consultores durante um determinado período para entender a performance, esclarecer dúvidas, dar apoio, dar suporte, e aí, então, ao final deste processo, saber se esse profissional está devidamente capacitado para ser certificado como um consultor de F&I. Então, o acompanhamento, ele é muito importante. E como a gente falou, o gerente de vendas não vai ter tempo de acompanhar, né, essa transformação do vendedor em consultor de F&I. Então, isso é uma responsabilidade que a PK tem, né? E a gente tem uma frase bem interessante que a gente costuma dizer que inteligência sem pessoas alinhadas é apenas um dado. Né? Você ter o dado, você ter a informação, você ter pessoas inteligentes, mas não estarem alinhadas, é só um dado. Mas com o APK, a gente vai transformar tudo isso numa coisa chamada lucro. Esse é o nosso objetivo, Pimentel. Com certeza, Kimichi. Concordo com você em tudo que você falou, nas entregas aí, nas ferramentas, nos nossos processos aí de entregas. A andragogia, nem preciso falar que você é o mestre nisso daí, é um andragogo costumaz. E comunicação interna é essencial, ligar as pontas, né? A gente, por vezes, nos nossos benches, nossas visitas, aí a gente vê que a estratégia do dono muitas vezes não chega na ponta do vendedor, e é comum, né? Porque o dono ele está preocupado com o EBITDA, com a linha final da rentabilidade. E às vezes você olha lá para o vendedor, ele está preocupado com o volume, com a quantidade de emplacamento, com a quantidade de venda. Você vê a desconexão. Então a PK ela chega realmente para fazer ajudar nessa comunicação interna, né? E sem dúvida nenhuma, tudo isso que a gente está falando, né? Capacitação, comunicação, não adianta de nada se não tiver um acompanhamento perene e entender e até corrigir alguma rota ou outra, porque isso faz parte do Perfeito. acompanhamento, esse relacionamento com o ser humano, interpessoal, que a gente corrige a rota ou vê até grandes oportunidades nascendo nesses acompanhamentos. É o comum que aconteça. Então, por isso que eu falo que é a nova era da performance, né, Kimiti? E o futuro da FNI começa agora com a PK Consultoria. Então, através do nosso material, e só para fazer, não, vou só colocar aqui um slide, tá, Kimiti? Só para fazer um resumo aqui. Legal, É, legal. a gente, esse resumo aqui, literalmente, o que a gente está falando? Nós estamos falando sobre a liquidez, né? Então, analisar o estoque com inteligência e deixar o capital de giro do concessionário protegido. Então, essa seria a visão mais macro do conceito de F&I. Blindar as margens, né, contra a erosão do lucro por volume, né? Desmistificar tirar as pessoas, né, envolvidas nessa armadilha do volume. E o principal que me acho que é a disponibilidade, né, meu amigo? É ajudar. A gente entende a disponibilidade, a gente entende
os processos, como já estão, cada dia estão sendo mais exigidos do corpo diretivo e gerencial das concessionárias, cada dia estão mais exigidos com fluxos, que nem eu falei e volto a repetir, nota NPS, reuniões com a montadora, se preocupar com o showroom, se está no ambiente limpo, o atendimento da recepcionista. Não adianta a gente chegar e querer colocar mais um fluxo lá, não, não. Na realidade, nós queremos chegar para apoiar ele nesses fluxos, entender e ver como a gente consegue interferir positivamente para buscar uma venda saudável, não uma venda isolada de carro. Então, com isso, Kimich, eu acho que é isso que a PK quer. A PK nasce com isso, nasce com todas essas ferramentas. Temos um material muito extenso que nós desenvolvemos, um material acadêmico com 18 módulos aí, né, Kimich, que foram feitos aí do zero, praticamente zero, não, foram feitos literalmente do zero, e temos uma plataforma EAD, tá, pessoal? Só para deixar bem claro que todo esse processo de capacitação, nós temos, além das ferramentas que nós estamos falando aqui, nós temos algumas outras ferramentas de acesso. Então, temos uma plataforma EAD, temos aí um material desenvolvido com 18 módulos, site, redes sociais que a gente vai estar sempre atualizando aí com insights, com reflexões. Vamos tentar fazer algumas entrevistas aí, trazer alguns benches aí para começar a se falar de F&I. Por quê? Por que que a gente fala que é uma nova era, né, Kimit? É a nova era porque hoje, se você for buscar qualquer material de F&I, pode dar um Google aí, fica à vontade. Vocês não vão achar nenhum material de F&I conciso num único lugar. E com a APK a gente está desenvolvendo isso, por isso que a gente acredita nessa mudança cultural do F&I. Muito bem, Pimentel, é isso aí. Um resumo muito bom. Queremos agradecer aí todo mundo, esse tempo todo que vocês ficaram aí nos escutando, nos ouvindo e tudo mais. A PK está aí à vossa disposição para poder suportá-los, ajudá-los, e sem dúvida nenhuma, vocês estão convidados a nos convidarem a fazer uma visita para vocês e fazer aí os respectivos diagnósticos, estudos, análises, para a gente poder transformar a cultura do FNAI naquilo que a gente sabe, o potencial que a gente pode alcançar. Eu só tenho que agradecer de coração a todo mundo, agradecer você, Pimentel, por tudo isso que você já falou para nós no dia de hoje. Obrigado mesmo, hein, Pimentel? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço também, quero agradecer você, Kimit, aí por toda a dedicação aí, por acreditar aí nessa paixão da FNAI, que a gente começou falando sobre isso, e agradecer quem chegou aqui até o final, que assistiu. Gostou do material, dá um joinha aí no vídeo, fazendo favor. Estamos com o canal, esse vídeo aqui provavelmente está nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram. Se puder curtir, puder seguir as páginas da PK Consultoria nas redes sociais. Tá aí o nosso e-mail, atendimento, @pkconsultoriaseservicos.com.br. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição e com disposição. Perfeito.